achei que a sala Aí, tá aberta. aí. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo bem gostoso, né? Com sala aberta, né? Com consultório aberto, com perguntas, questionamentos, dúvidas. E a gente Tive conta. perguntinhas aqui, Ah, viu? tem aí já? Tem. Legal. Nem tive tempo de colocar lá no meu, menina, hoje. Que doideira que foi hoje para mim também. Não, Mas tá a tudo Deise certo. colocou lá no seu Instagram, sim. Ela Já só colocou? Eu colocou, não eu abri vi. para olhar, você Ah, então acredita? Eu não consegui. se tem resposta. Se alguém deixou uma pergunta na caixinha da Repita Damares, aqui. Faça a manda pergunta aqui de novo. novamente aqui, porque eu preciso, porque eu não consegui entrar, gente. Não consegui. Daisy, se tiver por aí, Daisy, se tiver perguntinha lá, replica aqui para nós, né? Porque não deu tempo. É bem isso. Foi sim. Hoje foi, Tá foi bom. o dia corrido. Isso é bom, Mas isso é é que muito bom. essa Isso nossa vida de terapeuta é assim, né? Porque assim, a gente tá ali focado em atendimento, em elaboração, em cuidado, pensando nos nossos clientes, né? Pensando em tudo que a gente. Então não dá muito tempo para a gente desviar a atenção, né, para outras coisas. não. E qual é a perguntinha aí, amiga, que já tem aí no seu, enquanto. Acho que a Daisy, se a Daisy está por aqui, se ela consegue entrar lá no meu para dar uma olhada, né? Pois é. Ó, tem duas perguntas aqui que eu achei bem interessante e a pessoa que fez a pergunta está aqui. Através das terapias holísticas, podemos curar e entender algumas doenças físicas? Bora lá. O que que é, né, a terapia holística, né? Todo mundo fala do que é holístico, né? E o holístico, ele compõe, né, o esclarecimento, a cura e a transformação do físico, mental e espiritual. A gente é um elo, né? A gente não consegue, dentro da terapia holística, separar os processos. Deixar o físico no físico, entender que o mental é mental, o espiritual é espiritual. Não. Quando a gente olha para o que é holístico, a gente trabalha o todo, né? E é muito, para o terapeuta holístico, é muito claro que as doenças físicas, elas acontecem dentro desse processo, né? Quando existe uma desestrutura aí na psique, no emocional, no espiritual, quando energeticamente você não compõe, né? Não fica muito equilibrado dentro desse, desse universo, que é o holo, que a gente chama de holístico, bom, certamente você vai ter problemas físicos, sim, sim. E você pode ter essas questões conscientes ou não. Isso não difere muito, não. Você pode ter muita consciência ou não ter nenhuma. Exatamente. E tem várias linhas, né? Que nem, por Muito. exemplo, você pega pela linha da Louise Hay, que ela traz uma consciência metafísica, né? Exatamente. Então, assim, a minha gastrite, ela tá ligada com que tipo de sentimento, né? A endometriose tá ligada com que tipo de sentimento? Ah, tem problema na coluna, muita dor na coluna, tenho hernia de disco, né? O que que isso tá ligado emocionalmente, o que que eu carrego emocionalmente que está me trazendo esse sintoma para o físico, né? Lembrando que nós somos compostos por vários corpos. Quando a doença ela chega no corpo físico, ela já passou pelo nosso campo energético, emocional, espiritual, psíquico. Então, que nesses a gente não tem, né? Quando a gente não faz terapia, principalmente quando a gente não tem um processo de autoconhecimento, a gente não consegue perceber que esses corpos estão adoecidos, que as doenças elas já estão sendo formadas nesses corpos que são teoricamente invisíveis, né? Mas a Sim. gente consegue sentir a nossa energia, a gente sabe quando a gente não tá bem. Então, quando vem para o nosso corpo físico, é onde a gente consegue ver, onde a gente consegue apalpar, onde a gente consegue sentir. A gente sente essa dor. Então, você traz essa consciência de que você tem um sintoma ali apresentado, né? Se fazendo presente, para que você olhe. Então, qual o fundo emocional? Da onde veio? Quais os corpos que foram adoecendo? O que que foi que aconteceu lá atrás?
e você começa a fazer essa ligação. Por isso, a gente traz sempre um processo terapêutico, a escrita terapêutica, gente. É fundamental para que você traga essa consciência de como você está a dia, né? E você começa a aprender a se conhecer através de uma escrita terapêutica. O que é essa escrita terapêutica? Faça um diário dos seus sentimentos, das suas emoções, como que foram as suas percepções nesse dia, diante de tudo que aconteceu, o que você viveu, o que você se sabotou, o que você ficou chateada, por que que você tá... de repente eu estava bem, de repente eu oscilei e fiquei mal. Por quê? O que que foi que aconteceu? Quais foram os gatilhos? Quais foram os meus pensamentos? O que eu pensei que me trouxe para esse estado down? Exatamente. Né? Isso mesmo. Então, assim, quando a gente traz essa consciência e trabalha esse autoconhecimento, fica mais fácil de você perceber a formação dessas doenças nos seus outros corpos, que não o físico. E aí Exatamente. você começa a curar dentro desses corpos para que não chegue no físico, Exatamente, isso mesmo. né? Exatamente Em assim. contrapartida, você vai trabalhando, cuidando do seu corpo físico também. Então, o que que é preciso? Eu preciso me alongar, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso respirar consciente, eu preciso prestar atenção na minha alimentação, eu preciso prestar atenção no que eu estou colocando para dentro do meu corpo. Então, é uma composição. Então, quando você vem para o processo terapêutico, você automaticamente você está cuidando dos seus outros corpos. A terapia holística que trabalha o ser como um todo, que foi o que a Como um Damares todo. explicou. Não é Exatamente. só tratar, eu que eu tô com uma questão assim, assim, assado, o que eu penso, o que eu faço, como eu tenho que agir, como eu tenho que. Não é só o seu psíquico que a gente vai trabalhar. Exatamente. Porque quando você tem consciência, né, de que algo está te afligindo, que você está com algum desequilíbrio e você vai procurar terapia, dentro desse processo holístico, o terapeuta, ele traz essas consciências para você, né? Mas junto disso, ele usa ferramentas que vai equilibrar todo o resto, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença? As pessoas falam, qual que é a diferença de um processo psicológico dentro de uma linha, né? De uma linha cognitiva, comportamental ali com o psicólogo, com o psicanalista e com o terapeuta holístico. Qual que é a diferença? A diferença é esse olhar. Isso não significa que a longo prazo eles não vão chegar no mesmo lugar, tá? Eles vão chegar Isso. no mesmo lugar. Só que o terapeuta holístico, ele não vai olhar ele não vai curar, por exemplo, a mente, né? O psicólogo, o psicanalista, ele vai trabalhar a mente. Consequentemente, essa mente com mais consciência vai curar o seu corpo. O seu corpo vai Isso. curar. Só que vai levar um tempo maior. Um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais, né? Agora, o terapeuta holístico, ele pega outras ferramentas, né? E ele começa a fazer um casamento dessas técnicas e ele vai trabalhar o seu consciente, o inconsciente e junto o teu corpo, né? As suas questões energéticas. Então, ele vai lá correr uma barra de axe, ele vai dar um floral, ele vai trabalhar a respiração consciente, ele vai usar técnicas que vai levar ele para um lugar de maior acesso de cura, né? Isso não quer dizer que lá nos outros caminhos não vai acontecer. Acontece, Uhum. mas leva um pouquinho mais de tempo, né? E às vezes, dentro desses processos, cada um tem um caminho, uma ferramenta. E a gente sempre fala que a gente já falou, eu falo, a Ana fala. É muito importante que você se pergunte o que você está disposto a viver terapeuticamente, né? Qual a linha que eu quero? Qual a linha que eu quero? Né? Então, por exemplo, a linha holística me agrada, ela promove em mim um gostar, eu me identifico. Por que que eu estou te falando isso, Ana? E para todo mundo que está aqui com a gente? Porque eu ouvi outro dia de uma pessoa, ela dizia assim para mim assim, ai, eu tenho uma vontade de fazer uma terapia holística, mas eu tenho medo, né? Porque vai mexer com coisas assim né? Que eu não gosto, né? E aí, o que que é que você não gosta? Vai mexer com o quê? Vai mexer com espiritualidade. Que espiritualidade?
a sua, né? Não tem um outro caminho. Ah, então, mas eu prefiro mais a terapia tradicional, prefiro mais, né, para não ter que me envolver com espiritualidade. Gente, dentro da terapia holística, não existe religião. Dentro da terapia holística existe o conhecimento e a identificação da sua força espiritual, individual, e não de uma religião, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, para que as pessoas entendam que não tem nada religioso dentro da terapia holística, né? Existem técnicas, ferramentas do todo que vai te ajudar a ter força espiritual, mas não vai entrar necessariamente nenhum tipo de religião dentro do processo. Acho legal a gente Exatamente isso. falar isso, né? E é muito bom o que você trouxe, Dá, porque assim, você vê, eu tenho algumas clientes que fazem processo terapêutico com psicólogo e a cada 15 dias passam comigo para fazer a terapia holística, que complementa, que acelera o processo terapêutico dela lá com a linha do psicólogo que ela trabalha. E assim, vai uma auxiliando a outra, uma complementa. E elas falam, gente, nossa, como acelerou depois que eu comecei a passar com você, como abriu, expandiu mais a minha consciência, e eu comecei a levar mais coisas para minha terapia, comecei a tomar uma nova consciência, que até minha terapeuta, minha psicóloga fala, nossa, que bom, tem alguma coisa mudando, né? O que que é? Porque tem um outro campo sendo mexido. Exatamente. Você inclui ferramentas, isso ajuda muito. Parece que não, mas ajuda muito. Ajuda. Traz uma consciência mais rápido. Não dá para dizer que não. É mais rápido, sim. É mais profundo. Não que não seja ali, né, dentro do outro processo. Não é isso. Mas, assim, existe é mais lento, mais demorado. Quando você olha para o todo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente está lá no processo e você identifica que toda pessoa é egoísta, vamos colocar assim, né? Que tem um comportamento muito egoísta, ela é muito controlador, né? Então, geralmente quem controla muito precisa que o seu corpo force o contrário. O seu corpo começa a dizer para você, ó, você precisa soltar, você precisa soltar, você precisa soltar. Você vai ter o quê? Ou você vai ter problemas de labirintite, ou você vai ter problemas respiratórios. Aonde o teu corpo tiver uma sensibilidade maior, que é isso que acontece, ali vai desenvolver um movimento energético, tentando fazer você parar com esse processo de controlar, né? Então, vamos supor, você vai lá para uma terapia convencional. Demora um pouquinho mais para você olhar para isso. Quando você usa outras ferramentas dentro do processo, fica mais fácil. Então, por exemplo, vamos supor, vamos pensar na bioenergética. Eu tenho um paciente que está vivendo esse processo. Eu vou trazer isso no corpo dele. Eu vou fazer ele entender no corpo dele, de uma maneira muito prática e rápida, que ele está nesse processo. Que ele o sofrimento, né, que as doenças estão trazendo para ele, que está aparecendo, a labirintite, a gente vai identificar emocionalmente se é de fato, se ele está neste caminho, que é o caminho do controle, porque ele é muito egoísta, e geralmente quem é muito egoísta tem essa necessidade de ter o controle, porque quer tudo para ele, quer olhar para ele, quer o movimento para ele. O que você faz? Você trabalha no corpo isso, e ele vai trazer no corpo ali. Você traz movimento, a ferramenta da bioenergética vai trazer para o corpo daquela pessoa a consciência exata do que ela está vivendo. Ó, você está nesse movimento, né? Se ela tem ali, apareceu para ela um processo de labirintite, vamos colocar assim, a gente vai trazer isso no corpo. A gente vai trazer isso fisicamente e emocionalmente. Isso aparece junto. Não tem como separar. E aí é mais rápido, a pessoa para e fala, nossa, peraí, né? Então, essa consciência no corpo de comportamentos repetitivos que te adoecem, dentro da bioenergética, ela explode, ela vai aparecer com muita força,
né? E esse é o benefício da terapia holística, né? Esse movimento rápido e muito consciente. Tem de outro processo, leva um pouquinho mais de tempo, né? Porque ele não vai trazer para você respostas, ele vai deixar que você encontre as respostas, né? E aí, o que que acontece? Muitas vezes, a pessoa não quer olhar para as respostas, Não. né? E aí, onde o processo acaba ficando um pouquinho truncado, né? Porque a Pra... pessoa ainda não tá aberta para olhar para as respostas que o corpo dela mesmo está trazendo. Para entender que ela é responsável por tudo aquilo por todos aqueles sintomas e por todas aquelas doenças que estão se desenvolvendo no corpo dela. E aí entra junto uma outra pergunta que veio aqui. Através das terapias holísticas, podemos curar e entender alguma. Não, essa daí é a outra. As doenças físicas hereditárias podem estar relacionadas a algo sistêmico? Sim. Mas nós, a partir do momento que tomamos a consciência e fazemos um movimento sistêmico, nós podemos nos colocar no lugar de não manter essa doença hereditária. Exatamente. Porque A gente faz um pode falar. processo contrário, né? A gente traz consciência. Você traz consciência. Por que a constelação traz uma... Eu acho, né? Você é melhor que eu pode dizer isso. Por que ela traz é muito rápido, né? Você faz a constelação e no momento em que você entende o processo, o seu processo ali, que você toma consciência, é, é, muda, o teu processo muda. E muda tudo que está à sua volta. Quantas vezes Uhum. eu voltei da constelação com processos que eu olhei dentro da constelação e quando eu cheguei em casa, o ambiente da minha casa, as pessoas que habitam na minha casa comigo estavam completamente diferentes. Né, gente? Uhum. Eu estou falando só disso, que deram uma doença, então. Estou falando de movimentos assim, né? Dentro do contexto ali que eu estou vivendo. Pensa se você vai fazer um trabalho sistêmico para cura de doenças, né? Que já estão ali dentro do teu processo há tanto tempo. Deve ser fantástico. Assim, essa Uma experiência eu vez nunca vivi. eu constelei teve a constelação de uma pessoa que ela estava com um problema muito sério no ombro. A gente já vinha fazendo um processo terapêutico para poder identificar de onde vinha essa dor que não tinha que passasse. Eu fazia reiki, a gente passava olhinho, fazia mil e uma coisa, era acupuntura, não sei o quê, não sei o quê. Tinha uma lista de coisas que fazia e essa dor nesse ombro não passava, não tinha que fizesse. Não tinha. Até que eu falei, vamos constelar. A gente já fez de tudo. Vimos que não é apenas uma questão física. Tem algo aí. Vamos constelar. E assim nós fizemos. Abrimos, era só um movimento sistêmico para ver qual que era a questão. Rolou uma constelação de fato. Não foi só um movimento sistêmico. Igual ontem, quem estava na constelação ontem, a gente foi fazer um movimento sistêmico com a Mari e acabou rolando uma constelação, porque o negócio Falou não a tinha constelação. fim, não queria acabar. E aí o movimento ela tinha um problema no ombro, uma dor que não passava no ombro direito. E isso estava muito relacionado com o excesso de julgamento e não aceitação do pai dela. Ela não aceitava o pai, como ele era, com tudo que ele trazia, da forma como ele agia, com a consciência que ele tem. Para ela era muito difícil de se curvar diante de uma pessoa que ela julgava tanto. E aí, quando fizemos o movimento, ela entendeu que ela tinha que fazer esse movimento aqui, gente. Abaixar a cabeça. E estender a mão. E dizer sim, eu me rendo. Gente, impressionantemente, essa dor Tarô. deu tchauzinho e foi-se embora. E vai embora, e vai embora. Ana, eu vivi um processo na minha vida muito longo, muito, mas muito longo mesmo. Você me conheceu nessa época, que a gente já se conhece há uma longa data, e você deve lembrar. Eu tinha processos de garganta, de dor de garganta, contínuos. Eu vivia
com a garganta inflamada. Assim, era semanas e semanas. E eu achava, eu era fumante nessa época, e eu achava que estava ligada ao fumo, né? E aí, quando eu comecei a estudar e comecei a entender, eu fui, né, procurando em mim qual que era a causa. E aí eu falava, gente, geralmente dentro da metafísica, dentro de uma coisa, de uma leitura muito superficial, garganta, né? Tá ligado com as questões de não falar. Imagina eu não falar o que eu sinto. Tá? Eu falava pra todo mundo o que eu queria, como eu queria, da hora que eu queria, falava mais do que até o necessário, do que devia. Aí eu entendi que era a forma que eu falava. Eu até falava, mas a forma que eu falava tinha raiva, tinha julgamento, tinha frustração, tinha tantas emoções envolvidas que adoecia a minha garganta. Eu nunca mais tive dor de garganta quando eu entendi isso. E fiz essa leitura e entendi que eu tinha que olhar para algumas coisas, fazer algumas curas, né? Entender todo esse processo e eu continuo falando exatamente como eu falava. Quem me conhece sabe que eu não tenho papo na língua, eu não tenho paciência, não sou muito tolerante. Sou, assim, essa pessoa, né? Tchum. E minha garganta não dói mais. Eu não tenho dor de garganta. Eu tinha dor de garganta toda semana. E aí, todo mundo que me conhecia dizia para mim, que conhece a terapia holística, dizia para mim, Damares, o que você tá engolindo sapo? Tá indo na garganta? Eu falava, gente, pensava, não tô engolindo sapo. Não tem nada que eu não queira dizer que eu não digo. Tem alguma coisa. E aí comecei no processo, comecei a buscar. Falei, deixa eu entender. Deixa eu ver o que é isso. Era a forma como eu falava. Tinha muita raiva, muita frustração, muito mimo, né? Tinha muita intolerância. Tava tudo aqui. E eu colocava isso para fora e isso adoecia a minha garganta, porque a minha expressão era uma expressão de muita dor, de muita raiva. Emocionalmente, eu me expressava de uma maneira muito ruim, muito negativa. Consequentemente, eu adoecia e via com a garganta inflamada. Não tinha o que melhorava a minha garganta. Hoje Exatamente. já mudou esse processo. Não tem mais. Eu também tive muita dor de garganta, muita afta, Ah, muita. Eu comecei a desenvolver afta, acho que se eu não me engano, eu tinha 8 meses de idade. Comecei com estomatite. olha. E eu cresci tendo muita afta. Eu tinha umas aftas que faziam feridas na minha boca. Então, para mim, era hábito queimar a afta. Eu ia numa farmácia lá, que ele colocava um negocinho com algodão assim, as lágrimas iam escorrendo, né? Mas ia queimando a afta. Horrível. Então, eu tinha muita afta. E aí, eu lembro que se dizia... Todo mundo falava assim, ah, é igual a avó. A avó sempre teve muita afta. Nossa, aí um dia minha avó falou assim, filha, você tem que pegar uma faca virgem e enfiar numa bananeira. Que essas aftas tudo vai embora. Que foi assim que a minha afta foi embora. Porque a avó tinha muita afta. Então, assim, vai saber se a Bisa também não tinha, se minha tataravó também não tinha, né? Vai saber quantas mulheres tinham afta. Quais foram as coisas que elas não conseguiram digerir de fato e que fizeram tanto mal, que foram ácidas e que eu, por amor, trouxe isso para minha vida também. Preciso não digerir. Vai saber o que minha mãe passou na gestação, que ela Exatamente. também não digeriu e que aquilo ficou queimando, fazendo feridas. Quantas feridas essas mulheres viveram? Que não puderam verbalizar, que não puderam, que ficou parado aqui. E que por amor eu fui lá e falei, peraí, vamos lá, que eu vou fazer igual a vocês, eu também vou ter essas aftas. E eu não precisei pegar uma faca virgem e enfiar lá na bananeira. Fazer a simpatia, né? Porque era muito simpatia que fazia antigamente, né? Não, Exatamente. não precisei fazer a simpatia, eu precisei entender qual era o meu processo de afta. Isso Eu não mesmo. tenho afta mais, gente. Eu posso comer o que for. Só tem uma coisa que eu entendi que o meu organismo rejeita de fato, que é abacaxi. No mais, eu posso viver, eu vivo, me machuco, mas se eu percebo que a minha imunidade abaixou, olha só,
a imunidade abaixou, eu começo, primeira coisa, eu começo a sentir a acidez na minha boca. Olha isso, tá vendo? Minha língua fica ácida. É impressionante. Entrei num processo pré-menstrual. A imunidade começa a baixar. Achar. Eu percebo imediatamente o meu termômetro de quando tem algo estranho comigo é a minha boca. Eu percebo imediatamente a minha língua ácida, a minha saliva mais ácida. Muda. Parece que muda. Eu sinto a mudança na minha boca. E se a gente for pensar, a boca, ela tem muitas referências. Por exemplo, nutrição, né? Paladar, fala. Uhum. A nutrição mesmo. Pensa que se você, dentro do que é sistêmico, for olhar, né? Que você mesmo trouxe aí a experiência das suas ancestrais, como é que viveram, né? Que essa questão de nutrição, de fala, de verbalizar, né? De sentir o paladar das coisas. A boca, ela tem uma força muito grande, né? Sim, A gente fala que as palavras, elas abençoam e amaldiçoam, né? exatamente. Tamanha é a força. E sai da onde? Sai da nossa boca. Sai daqui, do que você traz para fora, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho o pessoal, né? Vocês que estão aí, gente, estão nos ouvindo, né? Conta pra gente aí um pouquinho da experiência de vocês, questionem aqui, deixem aqui perguntas para mim e para Ana, Como né? estão as reflexões? Eu queria Como contar estão? aqui uma passagem que eu vivi. Foi a minha primeira experiência com constelação. Esse falar da boca me trouxe essa lembrança, assim, veio muito, muito forte aqui para mim. Primeira vez na vida que eu fui participar de uma constelação. A constelação era de uma mulher que tinha uma dificuldade de falar. Ela não conseguia abrir a boca para falar direito. Ela falava meio assim. Era muito difícil de, inclusive, entender o que a mulher falava. Tá. E é um sintoma. E ela já tinha ido tratar em tudo quanto é tipo de médico. E essa mulher não aguentava mais, porque ela tinha dificuldade para comer. Ela era muito magrinha, muito, muito, muito magrinha. Você via que era uma pessoa que ela não conseguia ter. Nitidamente ela não era nutrida. Nitidamente. E ela não conseguia, ela não tinha articulação na boca. E ela foi constelar. E aí ela me escolheu para ser a boca dela. Porque o tema que ela foi constelar, eu quero constelar essa dificuldade na minha boca. Porque eu não consigo nem comer direito. E ela foi constelar esse sintoma que ela tinha. E eles falavam que tinha um nome essa doença que eu nunca mais ouvi falar, não lembro. Já tem bastante tempo isso. E aí eu falei, se a boca, tá bom. Eu fui. Gente, impressionantemente, eu sabia como que era a boca dela. Eu não conseguia me mexer. Eu travou o meu corpo completamente. Eu ficava assim, eu não falava, eu não conseguia mexer o meu corpo. Eu fazia poucos movimentos, os movimentos eram difíceis de fazer. Bom, desenrolar da história. Essa constelação trouxe à luz uma história que depois para ela fez muito sentido e ela contou, porque assim, muitas pessoas entraram no campo dessa constelação e, se eu não me engano, eram 12 ou 14 pessoas e naquele dia tinha bastante gente. E todo mundo começou, que estava sentado lá assistindo a constelação, todo mundo começou a dormir. Dormindo na cadeira, assim, as pessoas começaram a dormir. E aí a consteladora, a Arlete, maravilhosa, colocou todo mundo no campo. E aí perguntou para ela: você conhece alguma história dos seus antepassados, da sua família, que teve muitas mortes? E aí ela contou uma história que não sei se era o avô ou o bisavô dela, tinha uma fazenda e por conta de brigas de terra, por terra, teve tipo uma guerra, né, de pessoas querendo tomar a terra do outro e tal.
E aí teve um tiroteio muito grande, eles começaram a destruir algumas casas. Ele pegou, não sei se foi 12 ou 14 pessoas, pessoas da família, pessoas que trabalhavam lá, e ele tinha tipo um sótão na casa. E ele colocou essas pessoas no sótão para proteger essas pessoas. Só que essas pessoas acabaram morrendo soterradas. Uau! E o avô dela, quando foi encontrado, ele estava com muita areia na boca. Nossa Senhora. É, resposta, né? Né? Então, como que as doenças hereditárias podem estar relacionadas a algo sistema? Totalmente, gente. Totalmente. E olha que Olha, interessante, ela escolheu quem para representar a boca dela, né? Você acabou de dizer. não Você é? contou histórias, você falou, tinha muitas actas, tudo bem, tinha um outro lugar de dores emocionais aí para olhar. Diferente, talvez, mas o resultado era ali, na boca, né? Exatamente. De certa forma, eu estava ali naquele papel, não foi à toa, trabalhando de uma maneira inconsciente as questões que eu tinha com aftas na minha boca. Exatamente, isso mesmo. Então, não é à toa que a gente entra num campo de sistema familiar, numa constelação. Não é à toa o papel que você representa. Não é. Tudo tem um sentido, tudo tem algo no seu sistema que você também está trabalhando. Eu falo que todas as vezes que a gente participa de constelação e que a gente entra numa constelação, você também está constelando. Exatamente. Pode parar para observar o papel que você está representando. Tem algo relacionado com você, mesmo que seja uma coisinha bem pequenininha, quase que você fala, não, isso daí não tem nada a ver comigo. Analisa direitinho. Algo tem, algo tem. Assim, Exatamente. impressionante. A gente tem que pensar assim, que o nosso corpo, eu brinco aqui em casa, eu brinco com as pessoas mais íntimas, que eu falo que o nosso corpo é um monte de boquinha. Eu imagino o nosso corpo assim, com um monte de boquinha, né? E ele vai se alimentando daquilo que você dá para ele. Ele tem essa força. Ele tem exatamente essa força. Ele vai se alimentando daquilo que você dá para ele. Então, por exemplo, se você traz dentro do seu sistema, né, doenças, enfim, histórias, você provavelmente vai desenvolver emocionalmente, você vai desenvolver situações para ficar repetindo aquela história e vai ficar se alimentando daquilo para estar ligado aí à sua ancestralidade, sendo fiel. Você melhor que eu pode falar sobre isso, mas assim, mas é dessa forma. A gente não se dá conta. É muito importante que a gente perceba o nosso corpo. Quando a gente entende o que o nosso corpo está tentando dizer para a gente começa a entender o que nós estamos sentindo. Então, por exemplo, eu tive esses dias com uma paciente, ela está com problema de coluna muito sério. E ela tem um problema na coluna bem grave, mas faz os exames, não tem nada. Não tem nada. Tá? Fez lá a ressonância, as radiografias, está tudo beleza. Mas ela não está, né? E aí a gente começou no processo bioenergético e eu falei para ela, vamos virar essa coluna agora, você vai ser essa coluna. Vamos sentir essa coluna. E aí ela começou a trazer esse processo, né? Eu coloquei ela lá em ground, ela ficou ali, e ela foi no processo tentando identificar o que era. E aí ela começou, tá doendo, não tô aguentando, eu não, mais um pouco, respira, né? Contrai o abdômen, flexiona as pernas e fica ali. Vamos sentir essa dor. Essa dor ela tem que trazer uma resposta para você. E ela começou, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu vou mais um pouco. E aí, dentro do processo, fazendo as ferramentas. E aí, o que você não aguenta? O que você não aguenta? Eu não aguento meu casamento, eu não aguento meu casamento, eu não aguento meu casamento. O que tem no seu casamento? Vamos lá. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Quer dizer, no fim das contas, o casamento dela estava tudo certo. Ela que estava se colocando dentro de um papel que não era dela no casamento. E a coluna já não estava conseguindo sustentar. Porque a coluna é o que sustenta a gente. Uma coisa Estrutura. simples. Simples. Ela não Base. conseguia. Ela estava se colocando num papel que ela não queria dentro de um processo deles.
E ela não estava conseguindo sustentar aquilo. Estava difícil demais, ela não conseguia jogar isso no chão. Não, peraí, vamos lá. Aí a gente entendeu, processou, trouxe para a consciência. Vamos jogar no chão? Vamos. Tem uma semana que ela, assim, ela tem mandado mensagem, tem 15 dias já, não tem mais de uma semana. Umas 2 semanas que ela tem mandado mensagem, eu pergunto, e aí, como é que tá a coluna? Como é que tá esse processo? Tô ótima, não dói mais, tem nada. E ela vivia assim, remédio de noite. De noite, de noite, de noite, de noite. Então, assim, se a gente prestar atenção, o nosso corpo vai falar com a gente. Ele fala. Ele traz Corpo a fala. resposta, ele fala. Tentou. É um processo muito louco, mas ele responde, né? Quem aqui tem alguma questão física que queira, né, compartilhar com a gente? Vocês estão aí A ainda? Deise, gente, que interessante. Bem, linda, chocada. Chocada. Tá, né, que tá fazendo um monte de sentido aí pra você, né? Que eu tô sabendo. A hora que a Damares falou da coluna, eu já dei risada, porque eu já logo pensei em você. A coluna geralmente ela tá ligada sempre, sempre com algo que a gente não consegue sustentar. O que eu não tô, eu tô vivendo, tô trazendo isso para minha vida, lido com isso todos os dias, mas eu não consigo. Tá difícil demais. A coluna vai. E a nossa coluna ela é dividida, né? Então, cada parte da nossa coluna responde especificamente a algo, né? Quando ela toda, pode olhar que tem uma sequência de questões que você não consegue carregar, que você não consegue lidar, né? É sobre isso, gente. É, Ó, a Andy colocou aqui. minha Minha constelação. constelação me trouxe muitas respostas também sobre minhas questões com o útero. Olha só, né? Quantas vezes a gente não consegue entender sobre o nosso sistema reprodutor, o que está acontecendo, por que que a gente desenvolve determinadas doenças, e quando você olha ali através da constelação, você toma consciência, você começa a trazer um novo olhar, né? Quando eu descobri sobre a endometriose e a infertilidade, eu fui A constelar. Cris acabou de perguntar aqui, ó. Tenho muita curiosidade sobre endometriose nesse processo. Bora lá, Então, amiga. eu passei, Bea, eu passei por esse processo de endometriose e de infertilidade, né? E quando eu descobri a endometriose, eu fui constelar. E, e assim, fui olhar o quanto eu estava ali dizendo para as mulheres do meu sistema que aqui acabava, que ali não ia ter mais nenhum aborto, porque eu já tive um aborto, eu já engravidei, tive um aborto. Depois desse aborto, eu não consegui mais engravidar e desenvolvi endometriose. Então, assim, eu cumpri o que eu tinha de lealdade a essas mulheres, porque no meu sistema teve muitos abortos, né? Teve muitas crianças que não foram incluídas. Eu fiz todo o movimento de inclusão, eu fiz todo o movimento de reverenciar essas mulheres que não puderam ter esses filhos, que fizeram por algum motivo esses abortos e que tiveram todo esse movimento e que eu fiz, não, eu aqui paro com tudo isso. Em mim acaba isso, de uma maneira muito inconsciente, por um amor muito grande, considerando que tem outros pontos, então assim, eu também não aceitava e julgava muitos comportamentos do meu pai. Então isso me trouxe uma grande questão em relação à reprodução, né? Então assim, eu preciso ser homem aqui. Eu preciso estar no meu masculino porque eu preciso provar para o meu pai que eu sou melhor do que ele. De uma maneira inconsciente, era o que eu estava trazendo dentro desses outros corpos, que eram as minhas dores que estavam registradas nesses corpos que eu falei desde o começo, aqui no começo da live, e que isso trouxe a representação diretamente para o meu útero. Então, eu estava em lealdade às crianças que não vieram à vida, em lealdade às mulheres que não puderam ter essas crianças. E eu estava aqui querendo, colocando um escudo e falando para o meu pai e para os homens do meu sistema. Então, vamos lá que eu vou ser melhor que vocês. O que isso acontece? Bloqueia tudo, gente. Bloqueia completamente tudo. Além dessa questão sistêmica,
tem as crenças que nós adquirimos e implantamos por uma questão de pensamento e de julgamento, né? Tem Olha que tudo interessante. isso que a gente vai trazendo. Então, Exatamente. por exemplo, uma necessidade de pertencimento faz com que você desenvolva um câncer, por exemplo. Então, assim, se na minha família, minha avó, minha mãe teve câncer, aí eu vou ter, nossa, porque é hereditário. Aí eu vou ter. Olha aí. Certeza, né? É capaz de eu ter. Então, não, mas eu vou todo mês ali, eu vou ficar acompanhando, porque eu já, inconscientemente, eu já estou projetando o que eu vou ter porque elas tiveram. Exato. Porque já que eu pertenço a esse sistema, já que eu pertenço a esse grupo de mulheres que tiveram essas doenças, eu também vou ter. Isso mesmo. E você não precisa criar essa crença. Não. Porque aí você começa a projetar esse pensamento, você vai se conectando diretamente com essa necessidade de pertencimento. Então você já vai trazendo essa doença e desenvolvendo ela para você. Você não vai acolhendo a doença, você vai enraizando ela em você. Exato, vai dando força para ela, né? Você vai alimentando. Lembra da Exatamente. boquinha? Nosso corpo é as boquinhas abertas. A gente é um monte de boquinha aberta que tá ali esperando o que a gente vai colocar ali dentro. O que eu vou colocar? O que eu vou alimentar? Exatamente. Vou O alimentar. que eu fiz quando eu entendi esse processo dentro da constelação com a endometriose e com a infertilidade? Eu acolhi no meu coração, acolhi completamente. E falei, eu tenho uma escolha. E a minha escolha é o que os médicos diziam que para eu engravidar eu tinha que passar por um processo de fertilização. Não. E aí eu entendi que não era também uma grande necessidade minha. E que estava tudo bem para mim não ter, não conseguir ter filhos. Estava tudo bem, aquilo, ok. Não era um problema para mim, mas em contrapartida eu acolhi tudo isso dentro de mim. No primeiro momento eu senti, fiquei confusa, veio um monte de sensação, mas mas na sequência veio os questionamentos. Mas eu queria mesmo ter muito, muito, muito. Era um sonho meu ter filho. É uma coisa que eu sinto que eu nasci para ser, que é mãe, aquela coisa toda. Eu me perguntava e a minha alma dizia: não, tá tudo bem estar dessa forma. Tá tudo bem ter essa condição. Então, isso não continuou sendo um problema. Tanto que eu estava até, inclusive, conversando com o meu médico, que eu não tenho sintomas de endometriose. E nem da adenomiose, porque além da endometriose tem a adenomiose. As mulheres que têm adenomiose, elas precisam tirar útero, ovário, trompas, elas precisam tirar tudo, porque elas não suportam a dor. Eu não tenho dor, eu não tenho cólica, eu não tenho dor na menstruação, eu não tenho excesso de sangramento, eu não tenho nada, eu não tenho sintoma nenhum. Olha que interessante o que você está trazendo, Ana. É tão profundo o que você está falando, porque você está dizendo assim, ó, para mim tá tudo bem, né? A gente tem que lembrar que todas essas doenças, né, uterinas, elas estão ligadas com o chakra básico, que são aqueles corpos que a gente colocou, né? Qual Isso. que é a força desse chakra? Qual que é o movimento dele? É consciência, estar presente. Olha onde você está. Você está muito consciente na sua vida, você está muito presente com você. As mulheres da sua história que não tiveram essa oportunidade, talvez de estar nessa consciência, nesse movimento de estar plena, de estar em estado presente. Você não, você está dando força para isso, Isso. né? Está dizendo, olha, eu tenho a doença, mas eu não tenho sintoma, não tenho nada, não sinto Não me nada. dói. O que eu falei para o meu médico foi assim: doutor, isso é tão bem resolvido para mim que não me dói. Não é doído. Eu não sinto a dor no meu corpo. Não Por quê? dói. Porque essa força, né, consciente sua, ela traz para o seu corpo essa ancoragem na Terra, esse estado de presença, Isso. que é o chakra básico, né? Que está ligado com a Terra, com o nosso nascimento, com a nossa força. E Isso. toda essa região do básico tem essa força de estado de presença, né? Que é o que Exatamente. você tem. Você curou ali, se movimentou. Ana, a Andressa, ela falou assim, se você poderia falar rapidamente o que é constelação, que ela não sabe o que é. Pode falar resumidamente? Vocês cabem aqui falar, ou se você quer convidar ela para Posso. a página ali, tem bastante informação também.
Você que sabe. Tá, deixa eu só ler todas as outras aqui, que Ah, aí, Andressa, aí qualquer coisa a gente fala depois, eu te explico, a gente conversa particular, eu te explico direitinho é. sobre a constelação, tá? Mas a constelação, resumidamente, ela é um movimento que a gente consegue, a gente faz tanto em grupo quanto individual, para olhar todas essas lealdades que nós temos sistemicamente, né? Então, a lealdade a aos que vieram antes e que a gente reproduz na nossa vida. Então, a constelação ela é um movimento que faz com que a gente traga luz para esses movimentos de lealdade que nos impede, que nos deixam emaranhada aos nossos antepassados. Mas depois eu te trago informações mais precisas, se você precisar. Você entra lá no meu Instagram, me chama que a gente conversa. A Beatriz colocou sensacional, tem muita curiosidade em endometriose nesse processo. Bom, bora olhar para isso, né, Deise? Cauã, eu tenho muita gastrite, acidez frequentemente. Não sei se isso pode estar associado ao nervosismo. Olha, o que que a gente pensa? Quando a gente pensa em gastrite, a gente pensa. Quando a gente pensa em estômago, seja lá qual doença que apareça no estômago, no sistema digestivo, tá ligado com a dificuldade que a gente tem de digerir as coisas. E quando a gente fala de dificuldade de digerir, não é só aquilo que a gente não compreende, é aquilo que a gente não aceita, né? Às vezes, geralmente, quem tem problemas gástricos tem muita dificuldade de lidar com o que está vindo de fora. Às vezes, ou não consegue digerir muito bem o que está acontecendo à sua volta, ou não consegue aceitar, acolher, né? Então, assim, e a acidez, por que que vem a acidez no caso dele? Você tem raiva, você sente muita raiva. Você sente muita raiva, talvez, por não concordar com o que vem de fora, né? Por ter que lidar com o que vem de fora. Pô, eu tenho que digerir isso aqui, eu não quero isso para minha vida, mas eu tenho que viver com isso. Você acaba aceitando e não consegue digerir aquilo. Então, a acidez está muito ligada com a raiva, né? Então, é um processo para ser olhado, né? Procure observar como que você tem digerido as coisas que vêm de fora para você. Aquilo que as pessoas que estão à sua volta, a sua história de vida, o seu trabalho, impõem para você. Como é que você absorve isso? De que forma que você recebe isso? Como que você recebe? E de Eu acho que é forma um caminho. sistêmica, só complementando, observa a quem que você pode estar em lealdade, né? Quem no seu sistema sofreu muitas coisas, que teve que engolir e ficou engolindo aquela raiva, mantendo aquela raiva ali, ó, a ponto de travar o corpo, a ponto não só de ter problemas digestivos, mas também porque, assim, está muito relacionado com essa minha questão da boca, né? É que a afta, ela vem dessa acidez e estourou na boca. Estourou uma ferida na minha boca. Poderia estourar uma úlcera, né? Se Nossa, fosse o caso, poderia estourar uma úlcera. exatamente. Você trouxe um insight para mim agora, assim, enorme. Mas pode concluir que depois eu vou trazer aqui. Porque a afta, ela também representa uma úlcera exposta aqui na boca. Exatamente. É a ferida igual que traz no esôfago. Então, assim, o que é que eu não consigo digerir? O que é? Então, assim, a gente coloca a culpa no glúten, a gente coloca a culpa em um monte de coisa. Tudo bem, sim, né? Não tirando a responsabilidade desses alimentos que nós estamos consumindo, que tem muita química, né? Isso, de fato, sim, prejudica o nosso organismo. Mas, assim, por que você consome e eu consumo a mesma coisa e eu não desenvolvo, você desenvolve? Então, assim, o que eu estou predisposto a desenvolver através de todos esses sintomas emocionais que eu venho trazendo e não percebo que eu vou colocando para dentro de mim e não vou curando. Por quê? Porque eu não olho para mim, porque eu não me aprofundo em mim, porque eu não faço um processo terapêutico, porque eu Também não faço respeito. uma escrita terapêutica para me conhecer, entender quais são os gatilhos que trazem esse nervosismo, essa irritação, essa raiva, enfim. Então, assim, é importante olhar para tudo isso, para você começar a desenhar qual é o seu caminho de cura, para você entender qual é a fonte do seu problema. A gente precisa curar a fonte do problema e não só os sintomas. Os sintomas, eles são nossos amigos. Eles são muito amigos. Já está dizendo, né, que está ali, que algo precisa ser visto. Exatamente.
Beatriz constela também, recomendo. Ansiosa aqui, já estou para constelar essa questão. Que bom, temos umas informações de consciência. A Daisy, nós vamos constelar a Daisy dia 26. Quero todo mundo nessa constelação, porque eu não vou ter Thalita, eu não vou ter Mari, eu não vou ter... A Carolzinha, você vai estar lá me ajudando, viu? Você já se sacode aí. O que mais que temos aqui? Desde já agradeço. Gente, já sofri com gastrite também. Hoje melhorou muito, observando bem todos os processos já vivenciados. É isso aí, Deise. Muito bem. Cara, que papo bom. Quantas reflexões. Maravilhoso, né? Estou adorando esse assunto de sintomas físicos e emocionais. É isso, gente. Alguém quer trazer mais sintomas aqui pra gente? Olha o que você me trouxe. No comecinho aqui da live, quem tá aqui desde o começo, eu comentei, né? Dessa questão minha da garganta, né? E aí eu lembrei de uma coisa, Ana. Olha, a gente vai fazendo os gatilhos, né? Tinha esse processo de não conseguir me expressar da forma que eu queria, por quê? A minha família, a família do meu pai, toda tem problema com surdez. Então, eles não falavam. E eles estavam... Você falando aqui do que é sistêmico, me veio assim, ó... eles tinham muita raiva, porque eles não conseguiam se expressar. Então, assim, eu lembro assim, do meu avô muito nervoso, minha sobrinha muito nervosa, todo mundo muito nervoso, porque eles não escutavam e eles tinham muita dificuldade, não conseguiam falar, claro, eles sentiam raiva. E aí eles queriam se expressar e não conseguiam. Então eu fico pensando, né? Como que era essa história deles? Como é que era essa vida? Por exemplo, a minha sobrinha ainda viveu agora, né? Nasceu 30 anos atrás, já tinha muitos recursos, mas para o meu avô, né? Para o meu bisavô, que isso vem de lá de trás, né? Como é que era esse processo de não se fazer entender, né? Ele não conseguia falar, tinha muita raiva, ele tinha muito ódio, porque, bom, eu tô falando, ninguém me entende, mas não entende porque ele não conseguia falar. Ele não conseguia se expressar, ele não aprendeu a ouvir, né? O cérebro não fez essa codificação e ele não conseguia se expressar. Olha que E aí interessante, você né? lembra que uma Muito vez a gente fez um interessante. movimento com você e que você trazia no seu discurso que você tinha uma raiva muito grande dentro de você? Claro, com certeza. Isso que Olha aí, eu gente. fiz os Você estava links aqui falando, me veio agora. a imagem daquele dia que a gente conversou sobre isso, que a gente fez um movimento sobre a sua raiva, né? E olha Exatamente. aí, assim, tá vendo, Exatamente. gente? A constelação é isso, ó. Você faz um movimento hoje, esse movimento ele vai reverberar, Vai mas lá. daqui tanto Exato. tempo você ainda vai ver coisas se conectando com aquele movimento que você fez lá hoje, né? E você vai juntando, você vai falando. Olha só, a gente fez um movimento com a Damares para olhar para essa raiva dela num momento lá atrás. Lá atrás. Hoje Exatamente. ela trouxe essa questão da raiva novamente, né? Ela verbalizou esse insight que ela teve, imediatamente me levou, e normalmente eu não lembro, gente. Normalmente eu não lembro. Muito, muito louco. Muito louco Me isso. levou para aquela cena que a gente olhou para a constelação dela. Né? Exato. Então, assim, o quanto aquela raiva ainda tem fragmentos daquela raiva dentro dela. Exatamente. Porque ela faz parte de um sistema. E olha E a que... maior necessidade do ser humano é de pertencer. Então, como que eu me mantenho pertencendo, alimentando essa raiva dentro de mim? Exatamente. Exatamente. Muito louco, né? Muito louco. E eu lembro que ela falava assim, eu não sei de onde vem essa raiva. Pois é. Olha aí. E a gente constelou, fui lá pro meu avô, pai do meu pai. Foi. Eu fui para lá, que era esse meu avô que tinha a questão da surdez, né? Que é um processo familiar da história de vida deles, assim, as minhas tias, né? A gente até suspeita de síndrome, porque tem algumas questões que levam para essa síndrome, como a cor do olho diferente, a faixa branca de cabelo na cabeça, só aqui na, na, na frente, a surdez, né? E tantas outras coisas assim. E era um processo muito dele, assim. Ele ficava muito bravo, lembro dele muito bravo, porque ele não conseguia
se fazer entendido. As pessoas não entendiam o que ele falava, né? Olha que interessante, muito louco isso, gente. Nossa, tô viajando Viajei, aqui, gente. meu. Eu também. Depois eu vou te chamar, a gente vai embora, né? A gente vai Viajei aqui, embora. nossa, fez muito sentido, porque muitas vezes eu vou fazendo a constelação e eu não sei de toda a história, né? Muitas vezes não, sempre, eu não sei de toda a história, não sei o contexto de tudo, não sei o que aconteceu naquela história, aquela história não é minha. E aí, quando você vai, você agora me falando, tá me vindo os flashes da constelação e tá me caindo algumas fichas que lá Não tem. eu não tinha informação para poder fazer esses links, Exato. né? E agora, para mim, tá vindo aqui várias informações que eu falei, nossa, fez sentido agora aqueles movimentos que eu vi nessa constelação, né? Porque é o que eu falo, a constelação tem que fazer sentido para quem tá constelando, né? Então, assim, e não pra gente, mas agora para mim me fez sentido. Entendi qual foi o movimento que aconteceu ali. Que bom, Muito né? bom. Muito bom, muito bom. Nossa! A Ana falou aqui, ó. As mulheres da minha família sofrem de gastrite, azia. Morro de medo de ter algo assim. Vivem de omeprazol. Oh, meu Deus. Pois é. A gastrite é uma inflamação, é raiva, né? A gastrite é uma inflamação. Elas sentem muita raiva, né? E elas não conseguem digerir aquilo que causa raiva nelas. Elas não conseguem resolver, dar um fim, trazer, né? Esse processo fica aí. E olha que interessante, as mulheres da minha família. Aí se você vai lá na constelação procurar, né? Vou olhar o que é sistêmico aí, deve ter uma história muito de lealdade, né? Como diz a Ana, no sentido de estar repetindo, né? Essas questões, né? Vamos conversar mais sobre isso, né, dona Aninha? Não é, menina? É legal, Com né? certeza. A gente vai trazer esses pontos aí para o processo terapêutico, para a gente dar uma olhada e ver. Porque, assim, não necessariamente você vê, né? Ela diz, eu já tenho medo de desenvolver. Já está conectada. Está conectada, exatamente. Já tem está dando força para isso. Acolhe, né? Acolhe. Olha para essas mulheres e diz, eu vejo a dor que vocês sentem, eu vejo a raiva que vocês não conseguem digerir. Eu vejo o que vocês tiveram que engolir, que não digeriu e que está aí queimando no estômago de vocês. Exatamente. Não foi digerido. E muito provavelmente, bom, a gente vai trazer isso no processo terapêutico, mas me veio aqui insight. Eu vou até anotar para não esquecer, gente, porque depois eu esqueço. Espera aí, me dá um minuto que eu já vou escrever aqui o insight que veio, porque temos muita coisa aqui. A Kelly falou aqui, ó. Ontem foi a terceira vez que participo da constelação e foi a primeira vez que compreendi quando os papéis que desempenhamos como participantes podem nos servir para investigar algo no nosso próprio processo. Nada é por acaso mesmo. Uau, Kelly, que interessante, que legal. Muito legal. Porque ontem a bichinha trabalhou, viu? Que legal, menina. Ela foi ontem, Kelly. Foi, maravilhosa. Oh, que delícia, vai mesmo. Vai mesmo. Ela Quanta coisa trabalhou. acontece. É aquilo que a gente falou, que você trouxe na sua experiência, que você representou, né, a boca daquela mulher que não conseguia falar e tinha uma ligação muito com a sua história ali, no sentido de doença, de afta, de úlcera, né, na boca, enfim. Quando a gente participa, por exemplo, eu vivenciei muito pouco a constelação. A gente tem falado muito sobre isso, né, Ana? Da necessidade que eu tenho de participar mais, de constelar mais. Mas todas as vezes que eu participei de constelação, eu trouxe muita coisa para a minha experiência, para o meu sistema. Eu olhei para muita coisa. Falava, nossa, isso aqui cabe muito na minha vida aqui. Sempre me toca de alguma forma. E eu saio transformada. É muito louco. E aí a gente precisa também entender que muitas vezes nós ouvimos, nós sabemos o que precisamos, mas nós não temos força ainda para fazer um movimento em direção a essa cura.
Então, gente, é um processo. Não se forcem a isso. Exato. Sintam, né? Sintam que é um processo. Que nem eu conheço pessoas que conhecem, que falam. Eu já nem falo mais. Pessoas do meu convívio que eu amo de paixão e que eu vejo a pessoa ali sofrendo, se arrastando, cada hora desenvolvendo um tumorzinho benigno em algum lugar do corpo e de vez em quando rola uns malignos, mas consegue eliminar e botar fora, faz o processo e tal. Então, assim, gente, tudo tem seu tempo. Tem. Se abram, sabe? Se despeçam do julgamento e se abram, porque assim, olhar para tudo isso tem um preço. E o Isso preço mesmo. é você olhar para essa dor. Exatamente. E muitas vezes o que nós não queremos, que aí linka com aquela live que nós fizemos na semana passada sobre a distração. Eu não quero olhar para a dor, então eu fico numa grande distração. Exatamente. E não Então, resolve. talvez para você, nesse momento, ainda seja necessário ficar na dor. Essa é a solução. Muitas vezes, em constelação, quando não surge uma solução e ali você vê que o negócio vai continuar do jeito que está, ali ainda é necessário ficar um pouco mais na dor. E tá tudo bem, porque tudo tem o seu tempo de cura. Nossa, engraçado, né? A gente vai ter uns insights, assim, é muito legal. Dentro da minha família, existem vários problemas com o joelho, né? E a gente sabe que o joelho, dentro da metafísica, está ligado com a inflexibilidade, o quanto você é inflexível, né? E aí, eu vejo o movimento de algumas dessas pessoas que são muito próximas de mim, que é da minha família, e aí eu penso, mas fulano, ele não é tão inflexível, né? A ponto de ter ali uma lesão grave no joelho. E aí você olha para trás. Aí você vai lá no meu avô, no meu pai, nos meus tios. E aí você vê uma inflexibilidade, Ana, uma coisa assim, de fazer mal, de trazer rigidez para o corpo, de trazer dor muscular, que é uma coisa muito presente na minha família. Todo mundo tem muito isso, rigidez, né? A minha família é uma família muito rígida. E olha como dentro da metafísica você vai encontrando esse caminho, né? Como muda, amiga? Voltou. Voltou. Entrou uma ligação aqui. Um tem joelho, outro tem joelho, outro tem joelho, outro tem rigidez aqui no ombro, muita rigidez. Tudo tá ligado, tem flexibilidade, né? E o quanto Ai, isso é. caiu bom. Caiu assim, ó, um negoção aqui em cima, assim. Meu, é Pá! muito louco, né? Eu tô aqui conversando com vocês e tô viajando, gente. Porque Você começa a vê, gente, viajar. que nós somos terapeutas, a gente trata, a gente estuda, mas quando diz Sim. respeito a gente vai fugindo. Eu desenvolvi uma condromalácia no joelho direito, no joelho esquerdo, de Caraca, repente, do nada, de repente, do nada. do nada. E eu sou uma pessoa super flexível. Exatamente, pois é. E eu sempre fiquei, mas gente, eu sou flexível. Eu sou flexível. Aí você falou agora, mas Aí, não sou eu que. Não sou eu. a pessoa tá sendo leal a alguém lá. O meu pai não é nada flexível. Meu pai tem várias questões tem artrite gotosa, um monte de coisa na articulação. Olha lá. Aí Pois é. eu ainda tendo que tratar o meu masculino. Pois é. Meu, é muito louco Me como caiu funciona. essa Por isso que fichona é agora. importante. E Por aí isso, eu tenho que fico lá na Dani. Dani, bota agulha nesse joelho, vamos tratar com acupuntura, tratando com acupuntura, osteopatia, é tudo. E eu falo, mas gente, é musculação. E eu falo, mas gente, esse joelho não melhora. Cada degrau que eu desço, eu sinto esse joelho. E a acupuntura é tudo quanto é coisa e nada. Eu falei, nossa, ele já deve estar pior do que isso aqui. Bom, vamos olhar agora para a inflexibilidade dos meus pais, né? pois E é, tentar realmente, deixar com eles tentar o que é deles, né, resolver, meu porque eu fui povo? para lá agora, assim, é muito interessante. Mas o que é legal a gente lembrar, e acho que é legal, a gente sempre tá falando aqui, batendo nessas questões, eu e a Ana, né? Se deem a oportunidade de se olhar.
A Ana trouxe uma coisa muito importante que eu ando praticando de uns anos para cá e que é muito legal, né? Que é a escrita terapêutica, né? Converse com vocês no caderno. Se vocês não têm condição de fazer terapia hoje, buscar ajuda, ou não se sentem prontos, preparados, conversem com você. E a hora que o seu corpo manifestar uma dor, manifestar um desajuste, pergunte: o que ele está dizendo? O que ele quer falar? Talvez você não consiga sozinho encontrar a resposta, precisa de ajuda. Mas já é um caminho você olhar para você. Você parar e falar: epa, o que você está pedindo aqui? O que você está, né? Qual que é a questão aqui que está acontecendo que eu preciso olhar? É importante que a gente olhe. É importante que a gente entenda. Porque as dores não estão aí por acaso. A gente consegue compreender isso quando a gente vê pessoas da mesma família, muito próxima, com questões genéticas muito sérias, doente, um tem, o outro não. Aí você fala: opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Ou algumas pessoas com a mesma doença, um se cura e o outro não cura. Faz o mesmo tratamento, busca os mesmos recursos, um se cura e o outro não cura. Se a gente for avaliar profundamente isso, aquele que se curou está se olhando, está se dando oportunidade. E aquele que Tá talvez fazendo algo está diferente. fazendo algo diferente. E aquele que está ali sem se olhar, né? E aí a gente tem que lembrar de uma questão muito importante. A gente passa uma vida inteira olhando para fora. A gente olha o tempo todo para as pessoas que estão à nossa volta, para aquilo que a gente precisa, para tudo que diz respeito à vida da gente fora. E para a gente? Onde é que a gente olha? Quanto a gente olha? E quando Fica olha, né? E quando olha, de que forma que eu olho? Né? Fica o convite, porque a gente já está às 10 horas e 4 minutos. Nossa live Pode hoje foi. deixar, a gente fica aqui, ó. O Beatriz, ela falou: já quero considerar. Chama a Ana lá no Instagram dela, né? E busca as informações, faça isso por você, você merece, viu? Faça isso por você, você merece. Se dê essa oportunidade. É muito bom, muito bom. E é isso, gente. Papo bom. A gente não quer ir embora, né? Mas senão vai ficar muito longa essa live e o povo que vai assistir depois vai falar: nossa, Nossa, 1 hora, não não vou acaba, assistir. né? 1 hora e meia, deixa eu ir passando para Não frente. acaba. Exatamente. Vou deixar aqui o convite de novo, gente. Deixem sugestões no meu Instagram, no Instagram da Ana, sobre assuntos que vocês gostariam de ouvir aqui, que vocês querem, né, saber. A gente vem para esse bate-papo aqui juntos, a gente constrói aí um monte de insights, de resposta, né, para cada um. Então, assim, é importante, deixa lá as É informações isso. que vocês querem, Gente, tá bom? gratidão imensa. Muito bom aqui compartilhar tudo isso com vocês, aprender com vocês, trazer essas reflexões. E eu queria tirar uma cartinha, posso? Que eu tô olhando aqui para Bora! minhas cartinhas. Olha, isso é Vou tirar força uma cartinha para total. esse grupo, para essa live, para esse ponto, para todo Isso, esse assunto que a gente trouxe hoje. Vamos isso ver mesmo. o que as Bora cartinhas têm lá. para dizer sobre todos esses sintomas. Enquanto ela vai tirando a cartinha, eu vou agradecendo vocês, viu, pessoal? Muito bom. Quem nos acompanha ainda, né, lá no Instagram, a Coragem de Ser Você, vão até lá, se inscrevam lá, ativem o sininho, que essa live vai para lá, tá bom? No YouTube. Ou do YouTube, desculpa. Isso. Olha só, eu tirei uma cartinha aqui do Ho'oponopono, gente. E diz assim: o sopro da ventania significa que tudo será limpo e levado pela força dos ventos. A natureza, com sua energia, leva as memórias ruins. Limpe e purifique. Olha isso. Tudo a ver com o que a gente falou. Tudo a ver. O Tudo a ver. quanto as nossas memórias ruins estão impregnadas, estão. E tem uma palavra que me fugiu agora, mas elas estão aqui. Elas estão fragmentadas nas nossas células, elas estão aqui. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todas as nossas memórias, elas estão no nosso corpo.
Então, vamos sacudir o corpo, vamos movimentar o corpo para que tudo isso saia e que limpe, e deixe esse vento levar embora tudo isso. Exatamente. Né? Deixa o vento levar todos esses pensamentos que não precisam mais ficar aí, alimentando algo que não precisa mais. Exatamente. Certo, meu povo? Certinho. Dani entrou agora, maravilhosa. Eu falei de você, que com essas agulhas maravilhosas você coloca aqui no meu joelho e me trouxe uma consciência toda. Amanhã a gente vai se falar. Isso aí. Ana, beijo para todos vocês que participaram aqui com a gente. Mande essa live para quem vocês gostariam que participasse ou que nos ouvisse, né? E a gente se vê na próxima segunda. Deixe sugestões lá para mim e para Ana de assuntos que vocês gostariam. Meninas, muito obrigada, viu, pela partilha aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Até a semana que vem com sei lá que tema que eu não sei ainda. Deixem sugestões, a gente está querendo. Tá bom. Beijo, Tá bom? gente. Beijo, Tchau. beijo, tchau.